Boa tarde, meu nome é Eduardo, eu sou aluno de mestrado da Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Habilidades Táticas, Motivação, Competência Percebida e Potencial Esportivo de Jovens Futebolistas Brasileiros Sub-15. Quando a gente fala de jovens futebolistas, a gente precisa entender um pouco sobre o processo de identificação de talentos, porque por muito tempo a identificação de potenciais talentos no futebol foi baseada em conhecimentos empíricos e critérios subjetivos de treinadores e olheiros, mas a identificação de talento esportivo realizada sem critérios científicos aumenta a chance de erro de detecção. Assim, para identificar o jovem futebolista de maneira mais assertiva, é necessário apoiar-se em evidências científicas que possam identificar sucesso futuro no esporte. Dentro dessa abordagem multidisciplinar do talento esportivo, tem aumentado o interesse pelas habilidades táticas e psicológicas, sendo que as ações táticas são caracterizadas por uma capacidade cognitiva para solucionar necessidades do jogo, enquanto as habilidades psicológicas estão relacionadas com os domínios de lidar com adversidades, desempenho sob pressão, preparação mental, concentração e confiança. Isso nos leva à justificativa do estudo, que são dois pontos principais. O primeiro é a lacuna do conhecimento, sendo que a literatura ainda é controversa em relação aos resultados de habilidades táticas e psicológicas que predizem sucesso futuro no futebol, e também a aplicabilidade prática, porque a avaliação do potencial esportivo é a primeira etapa no processo de descoberta de talentos, e deve ser feita através de métodos científicos, podendo fornecer informações valiosas aos treinadores e especialistas do esporte. O objetivo do nosso estudo é comparar habilidades táticas, competência atlética percebida e orientação motivacional de jovens futebolistas classificados como alto e baixo potencial esportivo, de acordo com a percepção subjetiva dos treinadores. A nossa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto, com o parecer que vocês podem ver aí na tela. A nossa amostra foi composta por 101 jovens futebolistas que tinham que atender simultaneamente aos seguintes critérios: fazer parte da categoria sub-15, treinar regularmente nos últimos 6 meses, apresentar o termo de consentimento livre e esclarecido e o termo de assentimento devidamente assinados, por se tratar de atletas menores de idade. Os critérios de exclusão eram não realizar a bateria de testes completa, apresentar algum impedimento ósseo-articular ou alguma doença aguda nos momentos das coletas. A nossa amostra foi dividida em dois grupos. O primeiro grupo eram aqueles jogadores classificados pelos treinadores como alto potencial esportivo, que tinha 44 jogadores que foram classificados como excelentes ou muito bons. E o segundo grupo era aqueles jogadores classificados pelos treinadores como baixo potencial esportivo. Eram 57 jogadores classificados como bom, razoável ou ruim. Essa avaliação foi feita por 7 treinadores, todos formados em educação física, sendo que um tinha licença B da CBF, eles tinham idade entre 22 e 28 anos e tempo de experiência entre 1 e 8 anos de prática. Também foi feita a coleta da antropometria, no qual foi verificada a massa corporal e a estatura em pé e sentado. A maturação biológica foi calculada pela idade do pico de velocidade do crescimento em estatura, o PVC, e pela porcentagem da estatura adulta predita, no qual os jogadores foram classificados como atrasados, se apresentasse score Z abaixo de -1, normomaturo, se apresentasse score Z entre -1 e 1, ou avançado, se apresentasse score Z acima de 1. Para avaliação das habilidades táticas, foi utilizado o questionário do TACS, que é um questionário de 22 itens, no qual os jogadores pontuam desde excelente até muito ruim, dentro desses domínios que vocês podem ver na tela de avaliação. O primeiro é o posicionamento e decisão, o segundo é conhecimento sobre as ações com bola, o terceiro é conhecimento sobre os outros, e o último é ações e mudança de situações, sendo que depois é feito um somatório dessas 4 subescalas. Foi também avaliado o questionário de orientação esportiva pelo SOQ, que é composto por 25 itens em uma escala ordinal de 5 pontos, no qual os jogadores tinham que avaliar se concordavam totalmente, a pontuação máxima, até se discordavam totalmente, que era o limite inferior para avaliação. Eles tinham que responder questões sobre esses três domínios. O primeiro era tendência em ser competitivo, da primeira questão até a 13ª, tendência em ser determinado, da 14ª questão até a 19ª,
e tendência em ser vitorioso, da 20ª questão até a última 25ª. E além disso, também foi avaliada a competência atlética percebida, que foi feita por 2 questões, na qual os atletas tinham que responder uma pontuação entre 2 e 10. A primeira pergunta era como eles se percebiam em relação ao seu desempenho, e a segunda pergunta, de que maneira se percebiam quando comparados a outros atletas na mesma faixa etária. A análise estatística foi toda feita na SPSS versão 24. Para todos os testes foi adotado um nível de significância de 5%. O pressuposto de normalidade foi feito pelo teste Kolmogorov-Smirnov. O pressuposto de homogeneidade das variantes pelo teste Levene. E a diferença entre grupos foi feita pelo teste T-Student para amostras independentes. Além disso, também foi calculado o tamanho do efeito pelo Date-Cohen, pela fórmula que vocês podem ver no slide, sendo classificado como tamanho de efeito pequeno entre 0,20 e 0,49, moderado entre 0,5 e 0,79 e elevado acima de 0,8. Em relação aos resultados, na caracterização da amostra a gente pode perceber que era um grupo de jogadores muito homogêneo, não só pela idade, mas a gente pode observar pelos outros valores das demais variáveis, que não teve nenhum valor discrepante por se tratar de jovens da mesma categoria e com a idade decimal bem próxima. Em relação aos resultados de habilidades táticas, a gente encontrou uma diferença significativa para o domínio posicionamento e decisão, com tamanho de efeito moderado. Também encontramos diferença significativa para o domínio conhecimento sobre os outros, com tamanho de efeito pequeno, mas muito próximo de moderado. E também encontramos uma diferença significativa para o somatório das 4 subescalas do TACS, com tamanho de efeito pequeno, mas também próximo de moderado. Mas além dos valores, o que esses resultados demonstram para a gente? Demonstra uma prevalência dos futebolistas classificados como alto potencial esportivo para avaliação das habilidades táticas, comparado aos atletas com baixo potencial esportivo, ou seja, os atletas classificados como alto potencial se posicionam e tomam melhores decisões com e sem a bola. Em relação aos resultados de indicadores de orientação motivacional e competência atlética percebida, encontramos uma diferença significativa na tendência em ser competitivo, com tamanho de efeito moderado, mas muito próximo de elevado, e também diferença significativa na tendência da competência atlética percebida, com tamanho de efeito moderado. E o que esses resultados indicam para a gente? Que os futebolistas classificados como alto potencial esportivo demonstram uma maior orientação motivacional para serem competitivos, comparado com aqueles jogadores classificados como baixo potencial. E além disso, esses jogadores classificados como alto potencial percebem ser excelentes jogadores em relação ao seu desempenho e melhores comparado a outros atletas na mesma faixa etária classificados como baixo potencial esportivo. Sendo assim, por fim, a gente conclui que os futebolistas classificados com alto potencial esportivo demonstram prevalência para as habilidades táticas, competência atlética percebida e orientação motivacional, comparado aos futebolistas classificados como baixo potencial esportivo. Sendo assim, eu finalizo minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês e boa tarde.